Glória a Deus. Então, vamos aprender algo, embora o que temos para falar hoje é algo que você conhece bastante. Antes de partirmos para a ceia, eu quero falar sobre a importância da palavra de Deus. Esse não é o tema, tá? Mas é uma introdução. A importância da palavra de Deus para os dias que nós estamos vivendo. Eu tenho uma notícia não muito boa para lhe dar. Está todo mundo assim apreensivo. Mas não se preocupe, essa notícia não muito boa você já conhece. Eu vou só reafirmar. É que a coisa vai piorar. No mundo vai piorar. Mas essa notícia ruim não nos atinge porque o Senhor Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo. Amém? Também não nos atinge porque Ele prometeu que nos resgataria. Nós seremos arrebatados. Amém. E, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. O diabo não tem autoridade nem poder de tocar na sua vida nem na sua família. Mas isso eu estou dizendo de forma introdutória para que você receba com mais avidez a palavra. Especialmente essa palavra que vai ser ministrada hoje. Existem dois assuntos. Todos os assuntos são importantes na palavra de Deus. Mas existem, eu diria, 3. O terceiro, vou fazer do terceiro para o primeiro. O terceiro é oração, que é muito importante nesses tempos. E quando eu digo o terceiro, não estou dizendo o menos importante, mas não é a ênfase que eu vou dar hoje. Amém? Para esses tempos que nós estamos vivendo, vai ser muito importante você viver uma vida de oração. Já era antes, mas agora você tem que viver uma vida de oração mais ainda. Estamos vivendo tempos difíceis onde a igreja está sendo confrontada e, como todo confronto entre duas partes, uma parte contra a outra, principalmente a maligna, né, que é o diabo, vai sempre querer tirar a credibilidade da palavra que você tem recebido. Então ele vai agir de múltiplas formas, não só pessoalmente, como coletivamente. É isso que eu estou dizendo que vai piorar. O confronto contra a palavra de Deus vai piorar. Mas, se você viver uma vida de oração, esse confronto não vai atingir a sua vida. Amém? O segundo assunto, semelhante a esse, que é extremamente importante, que você aprenda, estude, leia e pratique, é a autoridade espiritual que o cristão tem. Amém? Onde eles falou aqui sobre intrepidez. Muita dessa intrepidez tem a ver com a autoridade espiritual. E se você for fraquinho diante do inimigo, ele vai suplantar você. Queridos, até no mundo natural a gente entende isso. Os homens aqui, quem gosta de futebol? Pouca gente aí. Quem gosta, qualquer homem ou mulher aqui que gosta de esporte aqui? Qualquer esporte. Amém. Qualquer esporte. Eu queria falar sobre futebol porque eu gosto mais, né? Mas todo mundo sabe, no vôlei, no basquete, futebol, qualquer esporte. Aquele combatente ou aquela equipe que vai seguro de si já vai ganhando. Aquele combatente, aquele time, aquela equipe que está com medo, que está temerosa, que está duvidosa, que não tem um senso de equipe ou de conjunto, e se for uma pessoa individual, um lutador de MMA, por exemplo, se não tiver com a cabeça boa, ele já perde. A cabeça do lutador tem que estar boa. A cabeça da equipe de basquetebol tem que estar boa. A cabeça do time de futebol tem que estar boa. Então, até no mundo natural funciona assim. Agora, você imagina no mundo espiritual. A nossa batalha já foi conquistada na cruz do Calvário. Mas para que você ande em vitória, é preciso que você receba isso no seu coração e ande em vitória. E isso tem que atingir não só o seu coração, mas a sua mente também.
Sabe aquela forma de dizer que as pessoas falam? Chegar chegando. Você sabe o que é chegar chegando, né? Cheguei, pronto, entendeu? O crente tem que andar aqui nesse mundo assim, chegar chegando, cheguei. Isso não é arrogância, querido. Isso é fé. Diga fé. Intrepidez espiritual você vai precisar muito. E não é para todos. Agora você vai precisar de mais. As pessoas estão admiradas porque nos últimos anos nós temos tido muito embate com esse pessoal, né, das minorias, não vou dizer o nome, né? E todo mundo, até um dia desse, Fabiana, você falar comigo, interessante, a gente anos atrás, quando a gente falava sobre anticristo e o arrebatamento da igreja e a tribulação e a perseguição, a gente nunca imaginava que ia ser por intermédio dessas vias. Isso, aí as pessoas ficaram surpresas nesses últimos tempos com essas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, ensinamento querendo doutrinar as crianças, né? Querendo fazê-las duvidar do seu próprio gênero masculino ou feminino. E coisas semelhantes a essa que vem para fazer um confronto contra Deus, contra Cristo, contra a palavra, contra a igreja. E todo mundo fica impressionado. Pois eu deixo dizer uma coisa para você, você fique bem firme, porque você ainda não sabe o que vem por aí. Pode vir coisa pior, querido. E para tanto não é para você ter medo, mas para você andar em vitória. Você tem que se levantar com intrepidez, como um leão, como uma leoa. A Bíblia diz que os ímpios, eles temem como os cachorrinhos, mas o justo é intrépido como um leão. Enquanto o leão ou a leoa não se levantar dentro de você, você ainda não está preparado. Um leão e uma leoa de Deus vivem uma vida de oração. Um leão e uma leoa de Deus vivem uma vida de intrepidez espiritual. Queridos, desde que a gente estava pastoreando aqui da ONU, que Deus já vinha falando no meu coração isso. Desde 2013 que eu estava dizendo para o povo lá, olha pessoal, vocês não sabem o que vem. Se preparem, eu já tenho no meu coração que os dias vão ficar piores. Agora, se você estiver preocupado só com o teu dia a dia, quando vier coisa maior, você vai fraquejar. A Bíblia diz que se no Provérbios, aquele que se mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Em Isaías fala que se tu não consegue acompanhar quem anda a pé, quanto mais acompanhar quem anda a cavalo. Queridos, nós precisamos estar tão seguros que o que acontecer do lado de fora não vai atingir a nossa vida, nem a nossa família. Pais e mães que estão aqui, você tem os filhos precisam da sua segurança. Mas você pode estar pensando assim, tá, eu dou segurança para eles, mas quem dá segurança para mim? Cristo te dá segurança, a palavra te dá segurança, a unção te dá segurança, o poder do Espírito Santo te dá segurança. Mas para que você usufrua disso, você tem que chegar chegando. Entendeu? Chegar chegando. Você tem que estar cheio do Espírito, orando em todo o tempo no Espírito Santo, como diz a palavra. Amém. Queridos, com toda seriedade no meu coração, quando houve a pandemia, eu não estava com tanto medo como o povo aí estava, não. Porque já fazia 6 anos que Deus vinha me dizendo que vinha coisa pior. Sinceramente, de todo o coração. Até me admiro do povo tão desesperado daquele jeito. Para mim é que o povo está muito ligado em coisas como celular, internet. Vocês já pararam para pensar, eu já disse aqui, que a nossa sociedade é toda baseada na eletricidade? Se tiver uma tempestade solar aí, meu amigo, acaba toda a eletricidade. E olha que isso não é coisa de agouro, mau agouro, não. Teve uma tempestade solar no século XIX e todos os telégrafos pararam de funcionar durante vários dias. Nós estamos no tempo da misericórdia, viu, meu amigo? Agora, se você ficar desesperado porque não tem mais celular, então você não é filho ou filha de Deus que confia no Senhor. Ficar desesperado porque não tem energia, ficar desesperado porque passamos 2 anos
com a história da pandemia. Você nem imagina. Queridos, as outras gerações tiveram guerras, que morreram milhares de pessoas. Então, em vez de a gente estar reclamando das coisas que acontecem, é tempo da igreja ser realmente aquilo pela qual ela foi chamada. A igreja do Senhor foi chamada para ser luz do mundo e sal da terra. Mas que luz é essa que é uma velhinha já se apagando? Ou um sal que está parecendo mais açúcar? Pessoas hoje não tem sal, é açúcar. Qualquer água se derrete. Pastor, e o que eu faço? O que você faz? Se enche da palavra. O que você faz? Confessa a palavra. Porque é a única saída para você. Amém? Se você andar uma vida de fé, querido, o maligno não vai lhe tocar. A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 5, versículo 18, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, antes o que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca, o maligno não tem autoridade para lhe tocar, querido. Mas se você não se levantar e chegar chegando, o maligno vai tocar, porque ele é atrevido. É atrevido, Satanás é atrevido. Primeiro ele toca para ver como é que você reage. Pessoas às vezes ficam impressionadas. Aconteceu isso comigo. O maligno veio contra mim com uma enfermidade ou com um problema. Sim, e como você vai reagir? Porque espiritualidade não se mede pela ação, mas pela reação. E não adianta dizer que eu já ouvi isso e que é assim, mas essa é a vida, querido. Bem-vindo à vida. A vida é assim. E só tem dois tipos de pessoas, aqueles que sofrem dos problemas ou aqueles que se reagem diante dos problemas. E você deveria levantar os seus braços e dar glória a Deus, porque a igreja tem a melhor ferramenta para reagir. Como disse o salmista Davi, disse na velha aliança, se não fosse o Senhor que tivesse me guardado, Israel que o diga, há muito me teriam consumido. Ele na velha aliança disse, se não fosse o Senhor, na nova aliança nós temos o guarda de Israel que não dorme, ele está ao nosso favor, ele está ao nosso lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós, querido? Mas se você baixar o olho e ficar olhando para baixo e lamentando a sua vida, você vai ser detonado. Você entendeu? Então, eu disse 3 assuntos: oração, autoridade espiritual, e o terceiro é esse que você tem sempre ouvido: fé. Uma vida de fé, de oração e de autoridade, intrepidez espiritual, vai livrar você dos problemas que virão. E não fique apavorado. O pessoal parece que vive no mundo da ilusão. Eu achei impressionante o que aconteceu na época da pandemia. O que mais me impressionava não era a quantidade de gente morrendo, não. Nem a doença. O que mais me impressionava era crente apavorado. Isso me impressiona. Porque ainda que todo mundo morra, querido, a gente tem lá um porvir uma vida muito melhor do que essa. Por que estamos apavorados? Como disse Jesus, não temei aqueles que vão tentar lhe matar, mas tema aquele que não só tem o poder de matar, mas de julgar o que vai acontecer depois. A esse você deve temer. Porque a nossa vida, todo mundo já deve ter percebido como ela é fugaz. Passa rápido, o tempo passa rápido. Pessoas que estavam ontem com a gente hoje já não estão. Nunca vou me esquecer deste dia. Estava lá em Aquidauana e Deus falou sério comigo. Sabe, aquele dia foi quando começou o processo de eu despreocupar do que as pessoas acham de mim. Começar o processo, porque é toda uma lavagem de mente, sabe, para poder sair disso. Uma renovação mental. Mas por que começou? Porque eu vi aquela foto antiga das pessoas 1930, 40, 20, 1920, eu acho, ao redor da igreja matriz de Aquidauana, os pessoal de chapéu.
Eu olhei aquilo e de repente me veio, você já prestou, foi o Espírito Santo que falou comigo, você já prestou atenção que nenhuma dessas pessoas existe mais? Eu estava até falando com as meninas um dia desse, né? Você já parou para pensar que essas pessoas com essas fotografias e filmagem do início do século XX, ninguém existe mais? Nem a família deles se lembra mais dele. Ah, pastor, mas tem um que eu sei, que o nome ficou na praça, no centro da cidade. E daí? As pessoas é só um nome. Praça José Apolinário da Silva. Você sabe lá quem é José Apolinário? Não, mas eu fui lá e fiz um estudo histórico, né? Todo mundo, e ele foi uma pessoa importante, um juiz que fez isso, aquilo, outro. E daí? Você convivia com ele? Você não sabe nem quem é esse indivíduo. Uma pessoa bem conhecida, Einstein. Você conhecia Einstein? Não conhecia, você só sabe o que ele fez lá com relação à teoria da relatividade. Esse povo não conviveu com você, a memória dele já está já no esquecimento. E enquanto eu estava olhando aquelas fotos, veio dentro de mim assim, um dia você será só uma foto na parede de alguém. Ou nos dias de hoje, uma postagem no Stories. Não no Stories não, que passa ligeiro, né? No feed. Lá atrás, você vai lá de 5 anos atrás, está lá a foto da pessoa. Não é assim? Ou no Facebook abandonado de alguém. Uma foto de 10 anos atrás. Pronto, está ali você. E quando eu olhei aquilo, foi que eu caí em si. Que futilidade e perca de tempo são as nossas preocupações. Não vale nada. Preocupação ministerial, preocupação de botar um negócio, preocupação de ter o nome lá bem visto, preocupação para fazer algo, preocupação de fama, preocupação para escrever um livro, preocupação para gravar um CD, tudo lixo. Como disse Salomão, vaidade. Não passa de vaidade, porque até o maior escritor e o maior filósofo, os caras discutem hoje, mas ninguém conhecia o indivíduo lá, o Zé e o Antônio daquela época. Ficam só as ideias dele no ar. Então, quando eu estava meditando naquilo, e é isso que tem a ver com o que nós estamos falando aqui, Deus disse para mim, nada importa. Sabe o que realmente importa? O que você faz para Deus e o que você faz, olha aí para o teu lado, aí para a direita e para a esquerda, para essas pessoas aí. Só o que importa. Nada mais importa. Só o que você faz para Deus e para as pessoas. Nada mais. Nada mais. Os supermercados vão se acabar, os carros, os terrenos, as fazendas, vai tudo se acabar. Os livros, CD, o que for que a pessoa fez, vai tudo se acabar, vai ficar só um nome lá. Aqui tem a placa do engenheiro fulano de tal que fez esse prédio. E daí? O engenheiro fulano de tal já está nota. Está nem aí mais preocupado com os tijolos que foram colocados ali. Então, o que eu estou querendo dizer isso? Queridos, o melhor investimento e o melhor tempo que você investe é o tempo de relacionamento, em primeiro lugar, com Deus e com as pessoas, com a sua família, com os irmãos. Esse tempo nunca será perdido. Nunca será perdido. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E eu digo mais, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder os filhos? Perdeu tudo. Não adianta ter uma rede de supermercado, irmãos. Conglomerado de empresas, não adianta, isso tudo passa, o nome da pessoa passa. E nós estamos chegando num momento na história da humanidade, prestes a sermos arrebatados, em que vai ser mais cobrado da igreja ser luz do mundo e sal da terra. Então, eu estou dizendo essa história sobre coisas que não importam, para você entender como é fútil o tempo que a gente passa se preocupando com tolices. Eu te dou um conselho. Parece uma coisa ruim, não tem nada a ver com palavra, mas a pessoa às vezes leva um chá de realidade assim. Vai no YouTube e procura ver quem são os YouTubers que têm mais seguidores.
Vai ouvir e ver o que eles falam. Como dizia o pastor Bud, é melhor ouvir um bode berrando, um jumento relixando, do que esse povo fala. Não serve de nada. A maior parte do que se fala, hoje em dia o pessoal está aprendendo a ganhar dinheiro através de Instagram, realmente a gente não tem mais condição, né? É toda hora, mensagem patrocinada. Você quer isso? Você, né? Aí bota uma foto de uma banana e diz, você sabia que esse é o maior vilão da sua dieta? Aí diz, meu Deus, aí amanhã já é o abacaxi, depois já é o pão, depois toda hora, ou seja, irmão, todo mundo sabe que banana, abacaxi, todas essas comidas têm coisas boas e têm coisas ruins. Aí o indivíduo lá pega as coisas ruins, potencializa e vai vender para o povo besta pegar. Tem um monte de gente só fazendo besteira na internet, querido, para ganhar dinheiro dos outros bestas. Mas Deus não te chamou para ser besta, Ele chamou você para ser filho de Deus. Filho de Deus. Pessoa que tem inteligência, tem a mente de Cristo e não está preocupado com o dia de amanhã. Muito pelo contrário, Deus te chamou como nação santa e sacerdócio real para ser luz para este mundo. Sal, para salgar o mundo que está apodrecendo. Então vamos parar de perder tempo com tolices, se levantar, ei homem, ei mulher, Deus te chamou para viver em novidade de vida. Para de reclamar, o teu passado já passou. Eu já disse aqui, digo de novo e vou sempre dizer, não vou parar de dizer, se o diabo fez coisa ruim contra você, e você teve tantas coisas ruins, ai, perdi a família, ai, perdi o carro, ai, perdi o negócio, ai, perdi não sei o quê, ai, perdi, o que será da minha vida? Não é o problema, não é, você tem que focar como, ver a coisa como Deus vê. O problema não são as coisas que você perdeu ou as pessoas que você perdeu. O que você tem que observar e meditar é: o mundo jaz no maligno, ponto 1. Ponto 2, toda coisa boa vem do alto, do Pai das luzes, de onde não há separação, não há engano, sombra de variação. Tiago capítulo 1, ponto 2. Então, o mundo jaz no maligno, o diabo faz o mal, ele vem para roubar, matar e destruir, e Deus quer sempre o bem. Se coisas ruins estão acontecendo comigo, o que está acontecendo? É aí que você tem que observar. O que está acontecendo só tem duas respostas mesmo, não tem outra, não tem uma terceira, só tem duas. Só tem duas possibilidades. Possibilidade A: você está andando em pecado e longe de Deus e está abrindo a brecha. Ou possibilidade B: você não está em pecado, você não está abrindo brecha, não está nada. Mas o inimigo está vindo contra você. Se a tua vida é a possibilidade B, então para um pouco para pensar. Por que é que o inimigo está sempre tentando destruir as tuas coisas, os teus negócios, teu emprego? Por que será, hein? É aí que entra a questão. Se o inimigo colocou você como alvo, é porque ele tem medo de você. E a expectativa dele é que você viva preso a esse monte de histórias de derrota da sua vida. Porque você preso, você vai ficar pensando, eu não sirvo para nada, as coisas não funcionam, é assim, é assado, a minha vida, tem gente que tem sorte, tem gente que não tem sorte, parece que eu peguei a carta da má sorte, o que é isso, e você fica preso nisso e não deslancha, não vai adiante na sua fé. Eia, para com isso, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. O Espírito do Senhor está nessa noite ministrando para a sua vida. Chega, hoje é o dia da libertação, hoje é o dia da mudança. Sabe qual é a diferença de uma palavra para outra? Às vezes você ouve a mesma palavra. 1 mês atrás, 6 meses atrás, 1 ano atrás, 2 anos atrás. Aí às vezes a pessoa ouve aquela palavra e diz, eu já ouvi isso. Sabe qual é a diferença entre uma palavra e outra? Não é o pregador, não é a igreja, nem a unção está maior ou está menor. A diferença entre uma palavra e outra é a decisão de obedecer a ela. Só isso. No momento que você crê,
algo acontece. O poder de Deus só vai ser liberado sobre a sua vida quando você crê. Amém. Amém, queridos. Vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 4, versículo 17 a 21. Romanos 4, vamos botar na revista aí atualizada. Romanos 4, 17, diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto. Você pode dizer comigo, plenamente convicto. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Queridos, a Bíblia, aqui nesse texto que nós lemos, diz assim que Abraão, sem enfraquecer na fé. Ora, se a Bíblia diz isso, que Abraão, sem enfraquecer na fé, está dizendo também que há a possibilidade de você enfraquecer na fé. Às vezes o que faz a gente enfraquecer na fé é a falta de perseverança na palavra, na confissão da palavra. A falta de perseverança em crer na palavra. A falta de perseverança em praticar a palavra. Isso enfraquece a nossa fé, porque as pancadas que nós recebemos no mundo só podem ser suportadas pelo escudo da fé, querido. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6 que o escudo da fé, com o escudo da fé você pode apagar os dardos inflamados do maligno. Então, um dardo já é ruim, dardo é flecha. Uma flecha furando a gente já é ruim. Agora você imagina que essas flechas do maligno, elas são incendiárias. Então elas não só têm o poder de matar, mas o poder de destruir tudo ao redor. E a Bíblia diz que a única forma de você extinguir essa operação maligna que tem ido contra a sua família, contra os seus negócios, contra a sua saúde, a única forma de você apagar esses dardos inflamados que vêm contra a sua mente, que vem através de pessoas, ou de que forma for, é através do escudo da fé, queridos. Então você tem que levantar o escudo da fé, você não pode enfraquecer na fé. A Bíblia diz que Abraão não enfraqueceu, significa que Abraão levantou o escudo, e diz que mesmo ele levando em conta o natural, ele sabia que ele já era velho, ele sabia que a mulher dele era velha, mesmo sabendo que a situação natural era difícil, ele se fortaleceu dando glórias a Deus, porque estava plenamente convicto. Então é essa convicção que você tem que ter nesses dias. Convicção, irmãos. Não se esqueça da sua convicção. Eu falei no início aqui, não foi? Um time, se for sem convicção, vai perder. O lutador, se for sem convicção, perde. Um crente sem convicção afunda. Então, o que é? Se você vê uma luta de boxe, ou qualquer luta, isso vale também no futebol, mas no esporte de luta, é mais fácil da gente ver isso, principalmente no boxe. Tem lutador que tem a técnica de ir minando as forças do outro aos poucos. Então, você olha aquela filmagem na TV e pensa que isso é bobagem, até eu levo um murro desse com uma luva toda acolchoada, né? E você vê o cara faz tum, tum, tum. Aquilo vai minando as forças, meu irmão. Pum, 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 pum. Quando ele vem levar aquele nocaute, ele já foi totalmente minado em suas forças.
Às vezes no futebol acontece isso também. E no futebol, dependendo do momento em que leva o gol, aí é mais desestimulante ainda. Ou no final do jogo. Então o inimigo é especialista em fazer essas coisas, em tentar minar as suas forças. E esse é o problema da maioria dos crentes, maioria de nós, é que ele é tão esperto que ele vai batendo devagarzinho e você pensa que é coisa natural, né? Ah, não levei sorte nisso aqui. Ah, não levei sorte naquilo. Ah, não deu certo isso. Ah, deixa para lá. Deixa para lá, mas aquilo vai entrando no seu subconsciente, aos poucos vai sendo minada a tua intrepidez, a tua convicção. E por estar sendo minada a tua convicção, é por isso que às vezes você se senta, vem para a igreja para ouvir uma palavra, e às vezes não recebe a palavra, porque a convicção da pessoa já está baixa, de tanto levar pancada. Mas querido, você é filho de Deus. O que está disponível para você não é algo natural, não é uma força natural, é uma força sobrenatural, é o Espírito de Deus. Então, nós vemos no livro de Lucas, no momento em que Jesus, que o anjo foi falar para Maria, que ela seria a pessoa responsável pelo parto do Messias. O anjo faz aquela saudação que ela ficou meditando. O que significa essa saudação? O anjo disse, seja, como é que ele diz? Bem-aventurada a que foi agraciada pelo Senhor. Algumas pessoas pensam que ela é cheia de graça, mas no original grego não está dizendo que ela é cheia de graça, está dizendo que a graça do Senhor foi em favor dela. E eu quero dizer uma coisa para você, depois que Jesus veio para o mundo, e que ele pagou o preço na cruz do Calvário, todos nós somos como Maria, cheios de graça, agraciados pela graça de Deus. Mas, querido, se você não agir em fé, crendo nessa palavra, a graça, embora esteja disponível para você, ela não vai operar em seu favor. Você entendeu? E se no momento do treinamento, porque nossa vida tem sido um treinamento, a gente está com medo ou enfraquecido na fé, precisamos nos levantar, querido. Amém. Há um poder, eu disse ainda agora aqui, que hoje é o dia da mudança, hoje é o dia da libertação, hoje é o dia da chave virada. Vamos abrir a Bíblia em Ezequiel 37, aquele texto do Vale dos Ossos Secos. Ezequiel 37, do versículo 1 ao 10, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e disse-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam.
profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Queridos, é muito óbvio e muito claro que Deus tinha poder e tem poder para fazer o exército de ossos com a sua própria palavra se levantar. Mas a pergunta de $1 milhão é: por que ele diz para o profeta falar? Por que Deus manda a gente falar? Por que Deus manda a gente orar? Se Ele já sabe de tudo, Ele é nosso Pai, por que Ele pede para a gente interceder? Você não para pensar nisso. Não. Por que Deus, através de Paulo, Deus diz: orai sem cessar? Ora, Deus não é Deus? E Ele nos ama, por que Ele diz orai sem cessar? Porque Deus sabe que tem algo de sobrenatural que acontece quando a chave de lá é ligada e a chave de cá concorda com a chave de lá. Não foi isso que ele disse: se 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, se 2 concordarem a respeito de alguma coisa, será feita. E a oração do Pai Nosso diz: seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Então Deus sabe que existe uma outra dimensão onde Ele vive, que é sobrenatural. Desculpa. E que existe essa dimensão que nós estamos aqui, que é a dimensão material. Mas para que algo sobrenatural se manifeste no natural, é preciso a chave aqui de baixo estar ligada. É preciso uma conexão. Diga conexão. É preciso ligar a chave. É preciso intrepidez. É preciso confessar a palavra. É preciso crer e praticar a palavra. Mas se a chave daqui de baixo começa a desanimar, querido, Deus quer fazer algo e Ele está impedido, porque Ele não vai fazer goela abaixo e empurrar pela tua goela. Porque Deus não é como os demônios. Ele é Deus, Ele é teu Pai, Ele é cavalheiro, Ele é o teu Senhor. Ele não vai obrigar você a fazer algo. Ele simplesmente fala pela sua palavra, pelas ministrações, pelo Espírito, no seu Espírito. Ore para estabelecer a conexão. Confesse a palavra para estabelecer a convicção. E esteja plenamente convicto que Deus é poderoso para fazer o que Ele prometeu. Você não prestou atenção nisso? Se Deus faz tudo sem você precisar dizer nada, nem fazer nada, então nós não passamos de marionetes, de boneco. É por isso que Ele nos fez conforme a sua imagem e a semelhança. Queridos, Deus é tão respeitoso que Ele respeitou que 1/3 dos anjos se separasse deles e fosse transformado em demônio. Ou seja, Ele respeitou até o livre-arbítrio dos anjos. Ele vai respeitar o seu livre-arbítrio também. Se você quiser morrer, você morre. Se você quiser se desviar, você se desvia. Se você quiser esfriar na fé, você esfria. E Deus não vai fazer nada para impedir. Ele vai chamar a igreja para falar com você. Ele vai chamar os homens e mulheres de Deus para orar por você. Mas Ele não vai, goela abaixo, forçar você a nada. Porque Ele respeita a sua opinião. Ele respeita a sua vontade, e é por isso que Ele é Deus. Mas Ele diz em certo lugar: com laços de amor eu te atraí. Com benignidade eu te pus para perto. Deus é amor, querido. Ele quer que você se aproxime, porque Ele é o teu Pai. Querido, se você até hoje não usufruiu do melhor de Deus, eu te garanto, não é longe dele que você vai usufruir, não. Lá no mundo só tem problemas. Amém? Então, 3 coisas muito importantes, como eu falei no início. Oração constante, nunca esmorecer. Intrepidez espiritual, autoridade do crente. Autoridade, Deus te deu autoridade sobre serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada pode te causar dano. Está lá em Lucas 10:19. E a terceira coisa é uma vida de fé. Preste atenção, querido, preste atenção. Desde 2012, 2011, que Deus vinha falando comigo lá em Aquidauana, a igreja tem que estar firme, vai vir coisa pior.
E nós tivemos em 2020 o que você viu. E Deus está dizendo, ainda tem coisa. E em vez de a gente estar se preocupando com tolices, vamos fortalecer-se na fé, querido. Deixa eu dizer a mesma palavra que nós dizemos no dia da pandemia aqui. Vou dizer de outra forma aqui. Já acabou o tempo, mas eu vou dizer para você, e você creia se você crê. No tempo da pandemia, quando começou, em fevereiro, em março, eu disse para todo mundo aqui, eu estou declarando em nome de Jesus, nós não somos melhor do que ninguém, mas a Bíblia diz que tudo é possível que crê. E eu estou dizendo como autoridade da igreja, eu disse isso. Ninguém aqui vai morrer de Covid, nem vai ser entubado, nem vai ficar internado. Agora, se você não crê, aí eu não posso fazer nada, mas se você crê no que eu estou dizendo, ninguém vai. E ninguém foi. Da igreja, não. De quem ouviu aquela palavra, de quem pegou firme, que estava aqui naquele dia. Agora eu estou dizendo uma segunda vez, o maligno não vai tocar a sua vida, nem a sua família, nem as suas finanças. Estou falando para você que está aqui hoje, aqui, agora. O maligno não vai tocar, mas não é porque eu quero, não é isso. Eu estou falando uma palavra profética para você. Assim como aquela, eu falei uma palavra profética. Disse, nessa igreja ninguém vai morrer. Quem é aqui membro, que está aqui com a gente, não vai. Quem pegar, não vai. E eu disse, nós não somos melhor do que ninguém. Mas existe um poder na convicção, querido. É isso que eu estou querendo dizer. E se um líder declara uma palavra, e você pega aquilo que Deus está tratando, está falando, vai acontecer. Você está entendendo? Agora o livre-arbítrio da gente é respeitado. Você está entendendo? O seu livre-arbítrio é respeitado. O que você crê, o que você vai fazer, o que vai acontecer. Mas se você pega a palavra que foi lançada e diz, eu creio nessa palavra, você vai usufruir dos benefícios dessa palavra lançada. Entendeu agora qual é a questão? Então, creia, se prepare. Queridos, se encha de fé, vivam a vida de oração, vivam a vida de intrepidez e você não será abalado. Agora eu estou advertindo. Se encha. Não, a Bíblia diz, lá em João diz, não vos admireis que o mundo vos odeia. Não se admire que o mundo te odeia, não se admire que venha coisa pior, não se admire que venha outra doença, não se admire que venha um confronto contra a palavra, nem contra a fé, não se admire de nada, porque Deus está conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Entendeu, queridos? Mas a fé, cada um tem a sua própria fé, a gente não pode dar conta, eu não posso dar conta da fé de Fabiana, nem ela da minha. Cada vida, cada alma que está aqui dá conta da sua própria. Nem seus filhos, nem sua mãe, nem seu pai, nem seu irmão, nem seu marido, ninguém dá conta da sua própria fé. Amém? A salvação é individual. O que Deus trata no coração de uma pessoa é individual. A fé é individual. E os benefícios da fé é individual. Você entendeu como significa, o que significa isso? Os benefícios da fé são individuais. Pastor, e o que eu faço então com relação à minha família? Seja um luzeiro para a sua família. Seja uma bênção para a sua família. Você entendeu? Precisamos nos levantar em fé. Porque os tempos são difíceis. Os tempos não são fáceis. Os tempos, você já tem prestado atenção, o que está acontecendo aí? Os tempos são difíceis. E só vai permanecer em pé quem está cheio de Deus, da palavra e do Espírito.
Quem permanecer cheio da palavra, do Espírito, vai permanecer em fé. Se algo está tirando a tua fé, se afasta desse algo. Se é uma amizade, se afasta dessa amizade. Se é um ponto de vista, se afasta desse ponto de vista. Se é algum livro, se afasta desse livro. Se é um trabalho, se afasta desse trabalho. Não negocie a tua vida, o teu futuro e da tua família. Isso são valores que não podem ser negociados. Na hora da tribulação, você só vai ter a palavra de Deus e a tua fé. E ainda que o mundo todo se acabe, você vai permanecer firme, porque o teu Redentor vive. Não será frustrada a tua esperança, como diz a palavra. Ele te guardará de todo mal. Os anjos do Senhor estarão ao teu lado. Mas é preciso crer, querido, é preciso crer. E cada um dá conta da sua própria fé. E digo mais, querido, a sua fé pode ser no positivo e pode ser no negativo. Se você começar a crer que vai morrer mesmo. Se você começar a acreditar na mentira de Satanás, é o que vai acontecer. Mas se você crer na verdade da palavra, ela vai te proteger. Amém. Deixa eu dizer outra coisa, querido. Se você tiver um bebê, uma criança, ela está à mercê da sua fé. Mas se os seus filhos já são adultos, eles estão à mercê da própria fé deles. Se você tiver um pai, uma mãe, um filho, um irmão, um tio, eles estão à mercê da sua própria fé. A dependência total e plena espiritual só está enquanto nós não podemos discernir. Um pai e uma mãe são liderança espiritual sobre os filhos. Se um pai e uma mãe se desviar do Senhor, a influência negativa vem sobre os filhos. Mas se um pai e uma mãe declaram palavras, há proteção sobre esses filhos. Mas se eles tiverem 20 anos, eles estão pela conta deles. Agora você deve interceder por eles. A sua oração vai prevalecer, mas se eles quiserem ficar longe de todo o coração, você talvez consiga que eles durem mais. Pela misericórdia de Deus, para que eles um dia se convertam. Às vezes a oração de um pai e uma mãe é assim. Filho vai para o mundo, vai para as drogas. E o pai e a mãe estão orando. Aí o filho escapa de um acidente, de um traficante, e aí vai escapando. É a misericórdia de Deus mesmo. Por causa das orações dos pais. Se ele fosse filho de um pai e uma mãe que não é cristão, já tinha morrido. Mas por causa da oração do pai e da mãe, ele vai escapando. Mas, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, isso tem um limite. Se o pai e a mãe ora, se o pai e a mãe ora, se o pai e a mãe ora, e aquele filho nunca volta para o Senhor, vai chegar um momento, e um dia e uma hora, que não vai ter mais salvação. Eu não sei por que eu entrei nesse assunto. Então, o que nós devemos fazer? Ensinar os nossos filhos, dar bons exemplos, orar por eles, abençoar eles, ser sal e ser luz na vida deles. Mas fica convicto que cada um dá conta da sua própria vida e da sua própria fé. Como diz a Bíblia, a alma que pecar, essa morrerá. Então, eu estou finalizando agora, garanto. É extremamente importante, querido, que cada um, quando ouve a palavra, absorva essa palavra, creia e pratique essa palavra. Ah, era tão bom que a minha esposa estivesse aqui. Ou era tão bom que o meu filho estivesse aqui. Receba essa palavra e você vai ser instrumento para essa vida.
Nunca esqueça disso. Oração, autoridade espiritual e fé. Se centre a sua vida em cima disso. E você vai ficar firme no dia da angústia. Amém? Vamos para a segunda parte. Antes disso, eu quero fazer uma oração. Feche os teus olhos. Paizinho querido, nós cremos na sua palavra. Senhor, nós cremos no teu Espírito. Nós cremos na unção do Espírito Santo. Paizinho, nós cremos na unção sobre um chamado. Nós cremos no sacerdócio universal de todos os crentes. Cremos que tu age no nosso meio, cremos que tu és o nosso Pai, cuida de nós. E é por isso, Senhor, crendo também no poder dessa tua palavra, que eu intercedo agora, Pai, que essas palavras que foram ministradas sobre a vida dessas pessoas possam produzir frutos, e para tanto encontre corações sedentos e mentes limpas, em nome de Jesus, que a fé em cima dessa palavra seja produzida de uma forma poderosa e pura. Pai, eu declaro sobre essas famílias, sobre esses casais, sobre essas pessoas, a tua proteção. Pai, coloca uns anjos ao redor deles, guarda-os. Pai, eu oro também pela mente de cada um e clamo o sangue de Jesus sobre a mente de cada um, que seja limpa, que seja lavada com a tua palavra. Paizinho querido, produz os frutos das bênçãos que tu já prometeste sobre a vida de cada família, de cada casal, de cada pessoa. Sustenta cada vida aqui, Pai. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos saúde, prosperidade e bênçãos. Em nome de Jesus. Amém.